Queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, das comunidades eclesiais de base, do Movimento de Adolescentes e Crianças, amigos e amigas, companheiros e companheiras do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha, de Portugal. O convite que nos é feito cada semana continua de pé. Olá, gente amada, paz e bem, as boas-vindas ao nosso encontro semanal de oração pela saúde da classe trabalhadora. Esse nosso encontro que é inspirado na vida e na obra do Reginaldo Veloso, o presbítero leigo das comunidades eclesiais de base, é uma realização do MTC, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Cristãs, tem o apoio do GPPN, Grupo de Peregrinas e Peregrinos do Nordeste, e do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI. Nossa saudação, nosso abraço carinhoso a cada qual de vocês que está aqui conosco hoje, orando, rezando pela saúde da classe trabalhadora. Nós estamos chegando ao final do mês de abril e, como sempre, a gente gosta de fazer memória, de passar novamente pelo coração alguns fatos, acontecimentos do mês de abril. Esse mês de abril, ele foi marcado internacionalmente por declarações inúmeras de guerras, de fim de mundo. As pessoas até brincaram um pouco com isso, né, dizendo, o que a gente faz se o mundo vai acabar agora? E aí dizer sempre, vamos viver como se nada tivesse acontecido, ou vamos viver como se fosse o último dia. Mas brincadeiras à parte, existe uma seriedade muito grande em tudo isso. As pessoas que estudam a economia do mundo, né, a maneira como o mundo se organiza em torno da produção de recursos, da produção de bens, as pessoas que estudam tudo isso, elas dizem que estas últimas guerras que nós estamos vivendo agora, que esses momentos de tensão, eles são os últimos suspiros de um sistema, de um jeito de governar o mundo que é o jeito capitalista. Esse jeito capitalista do lucro, do acúmulo. E aí a gente faz memória lá do Êxodo, né? A nossa fé nos diz que quando a gente acumula, apodrece e fede. O sistema capitalista, cujo maior representante hoje no mundo é os Estados Unidos da América, esse sistema capitalista, ele se baseia em acumular, né? Poucos com muito e muitos com quase nada ou com nada. E a gente já viu, pela nossa fé e pelo nosso olhar no mundo, que isso não funciona, tem um limite. Nós estamos num planeta que tem limites, então não existe acúmulo sem limites. Num planeta limitado, não há como acumular de forma ilimitada. O planeta está sofrendo, as pessoas estão sofrendo e o capitalismo, esse sistema, esse jeito de gerir o mundo que só quer acumular, está estendendo as suas garras por todos os lugares. E se nós, seguidores de Jesus de Nazaré, olharmos para o mundo, vamos dizer que esse jeito não é o jeito de Jesus. O jeito de Jesus é o jeito da partilha, é o jeito de dividir com os irmãos e as irmãs, de atender às necessidades. E este sistema de acumulação, cujo maior representante hoje é os Estados Unidos, ele entra no nosso país de uma forma terrível, através de juros altíssimos, por exemplo, e através dessa jornada mortal do 6x1. Tão adoecedora para a classe trabalhadora. E nós, então, precisamos voltar o nosso olhar para essas realidades, meus irmãos, minhas irmãs, para essas realidades do mundo e do nosso país. Pensa quanto
quanto trabalhador, quanta trabalhadora está adoecida porque por uma razão ou por outra, por uma necessidade ou por outra, não conseguiu pagar o total da fatura do cartão, pagou o limite mínimo e o que era R$500 passou a ser 1.000, 1.200, 2.000, saiu da possibilidade do trabalhador pagar e agora eles estão desesperados, adoecidos por conta desse sistema de juros altíssimos que são impostos pelo capitalismo, porque o dinheiro quer ser remunerado. As pessoas que estão no domínio do capital querem que o capital tenha uma remuneração infinita. Então, o nosso trabalho não consegue alcançar a remuneração que o capital exige. Por isso, nosso cartão de crédito tem juros altíssimos para remunerar o capital. O nosso trabalho não consegue ser remunerado, não é remunerado dignamente, mas o capital de quem já tem muito é remunerado. Por isso a gente tem que discutir sistema financeiro, porque o sistema financeiro hoje, a financeirização, como se diz, é responsável, muito responsável, pelo adoecimento da classe trabalhadora. Esses dias eu encontrei um companheiro querido, um amigo de 40 anos, e ele me disse que está adoecido, está com uma doença neuropsicológica e, em função do trabalho, uma doença adquirida no trabalho, um professor do ensino particular, obrigado a trabalhar muitas horas para ter um salário para viver com o mínimo de dignidade e com exigências que beiram a desumanidade. E isso provocou adoecimento nesse profissional. Mas porque nós estamos num sistema em que a educação deixou de ser um direito para ser um bem a ser adquirido, para ser uma mercadoria. E aí profissionais de educação se tornam instrumentos dessa mercadoria, se tornam máquinas para produzir essa mercadoria e são explorados até estarem adoecidos. Vejam como é importante a gente entender sistema financeiro para a gente não ficar nessa análise superficial, não é de que, está doente porque trabalhou muito. Não, por que trabalhou muito? Trabalhou muito porque não consegue uma remuneração justa. E tudo isso tem a ver com o sistema capitalista, do qual o maior representante é os Estados Unidos, está agora colocando as suas garras em todas as riquezas do mundo que ele consegue, inclusive de olho nas riquezas brasileiras, e aí a gente tem que ficar muito atento para quem são as pessoas que estão querendo entregar as riquezas brasileiras aos americanos. E a gente pode fazer um paralelo, meus queridos. Se nós, pessoas trabalhadoras, adoecemos pela exploração do capital nas nossas vidas, esse país pode adoecer pela exploração de um império capitalista como os Estados Unidos. Então, fiquemos muito atentos, não sejamos ingênuas e saibamos que essa nossa atenção tem a ver com a nossa profissão de fé. Nós acreditamos em Jesus de Nazaré. Nós acreditamos naquele cujo maior símbolo de presença é a partilha do pão. Reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Então, nós não somos seguidores de um acumulador. Nós somos seguidores de alguém que partilha o pão. Lembremos disso nas nossas orações também, meus irmãos e minhas irmãs. Rezemos por todas as pessoas que estão adoecidas, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas em situação de desemprego, que estão adoecidas, vítimas do capitalismo, vítimas de um sistema de acumulação que apodrece, sistema de acumulação que fede. Nesse sentimento de partilha, vamos partilhar
também a oração. Oremos por aquelas pessoas das nossas famílias, dos nossos trabalhos, das nossas escolas, das nossas comunidades, por todas aquelas pessoas que estão adoecidas, por todas aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, por aquelas mães que estão agora em filas enormes, mulheres e homens que estão agora nas filas das urgências infantis, porque suas crianças estão doentes, com a síndrome da deficiência respiratória aguda e não estão tendo vagas para essas crianças serem atendidas. Vamos rezar por essas pessoas. Vamos colocar todas essas pessoas nas nossas orações. Aquela pessoa da sua família que está adoecida, aquela pessoa do seu trabalho que está no hospital, no leito de hospital, aquela pessoa que você sabe que está esperando por uma vaga para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. Vamos rezar por elas, vamos nos colocar nesse momento nas mãos de Deus, por meio de Jesus, nosso irmão que conosco caminha. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, colocando no coração a quem Jesus quer que a gente quer que Jesus cuide de forma preferencial. No Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 12 e seguintes diz: Tendo acabado de lhes lavar os pés, Jesus tomou o seu manto, pôs-se de novo à mesa e lhe disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, pois eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também vós, lavar-vos os pés uns dos outros. Pois é um exemplo que eu vos dei. O que eu fiz por vós, fazei-o vós também. Em verdade vos digo, um servo não é maior que o seu senhor, nem um mensageiro maior do que aquele que o envia. Sabendo disso, sereis felizes, se ao menos o puserdes em prática. Se ao menos puserdes em prática o cuidado, o serviço uns aos outros, umas às outras. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa intenção, nesse desejo de servirmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros e das outras, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, na certeza de que somos ouvidos, vistos e atendidos pelo nosso Deus de bondade e misericórdia, sigamos em paz, na graça de Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.